Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estúdio Angélica Schmidt, a nossa aula do YouTube. Hoje eu vou ensinar vocês como costurar zíper, o zíper invisível e o zíper comum. São várias formas e eu vou ensinar tanto com o calcador de costura reta como com o calcador de zíper para zíper comum. Então, assista aí, curta, participe e dê o seu like, toca lá o sininho para você poder acionar todas as vezes que a gente tiver dicas para vocês. Então, aqui a gente tem o quê? O direito do zíper e o avesso do zíper. Para colocar, o que a gente faz? Nós temos que abrir o zíper e sempre lembrar o seguinte. Aqui nós temos o direito do tecido. Então, a gente vai ter direito do zíper como direito do tecido. Vou virar desta forma. Então, sempre a margem do zíper está com a margem do tecido. Aqui, inicialmente, eu posso prender com um alfinete. E sempre lembrando, esta parte vai ficar rente aqui em cima e todo o zíper rente à costura. Então, eu coloco primeiro os alfinetes e, logicamente, o zíper invisível é muito bom a gente alinhavar, porque como nós vamos trabalhar com ele abrindo essa parte, você com o alfinete dificulta esta na hora de colocar, de costurar. Então, eu vou prender ele aqui. Então, eu começo da onde está o cursor, vou alinhavar toda a borda. Lembrando, sempre quando a gente alinhava alguma peça, a gente utiliza uma linha de cor diferente, que fica mais fácil de você visualizar na hora de tirar. Não precisa pontos pequenininhos, só um pequeno alinhavo para fixar o zíper com o tecido. E aqui no final, eu não tenho necessidade de dar um nozinho, só simplesmente trago a linha aqui para baixo e corto ela um pouquinho maior. Então, temos o nosso zíper alinhavado. Para você confirmar se ele está certinho, você sabe que aqui está do lado direito e você sabe que quando você virar, o zíper está colocado certinho. Aqui estamos com o calcador de zíper e ele tem duas posições, né? Esquerdo e direito. Nessa hora, você tem que ver que posição está o seu zíper. Então, eu vou colocar no eixo esquerdo, porque ele vai correr rente a ele. Então, vou colocar aqui, ó. Vou posicionar. E lembrando, a gente vai ter uns vídeos especiais só de calcadores. E nesse vídeo eu vou explicar vários tipos de calcadores que às vezes você tem em casa e não sabe utilizar. E existem vários também tipos de calcadores de zíper. Vamos usar todos para vocês poderem saber qual a função de cada um. Aqui, pra gente iniciar, eu vou fazer o seguinte. Sempre quando a gente trabalha com zíper invisível, é interessante, olha, ele fica meio que enroladinho. Então, a gente abre ele. Começo aqui, qual a posição? Eu não vou colocar o calcador todo rente. Eu coloco esta parte interna rente ao zíper. Então, essa parte, ela tá bem rente aqui. Para eu começar a trabalhar, eu abaixo a agulha. Abaixei a agulha, então, e agora eu vou fazer o quê? Eu dou só um pontinho à mão mesmo e volto com o retrocesso, até chegar na pontinha. Abaixo, e agora venho aqui, ó, tá vendo? Estou abrindo, ó, jogando o zíper e entrando o máximo possível que eu posso pra costurar bem rente ao nosso zíper mesmo. Então, o próprio calcador já me guia para eu poder finalizar a costura. Quando a gente chegar perto do cursor, eu vou parar. Cheguei perto do cursor, dou o retrocesso e assim, zíper invisível, linha, já cortamos. Já fazemos a limpeza para que não enrosque no zíper. Corto as duas e vamos fazer o teste. Para ver se ele não pegou a costura. Fechou perfeitamente. Agora, depois que você costura, né, nós vamos testar o zíper, porque às vezes você pode, né, entrar e costurar o zíper junto.
Então, aí a gente vem aqui e fecha. Certinho. O zíper ficou perfeito. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Então, agora, já retirei o alinhavo, né? Então, o nosso zíper já está colocado, vamos colocar agora do outro lado. Nesse momento, você tem que prestar atenção para que você não coloque de forma errada. Então, o que a gente tem aqui? Tecido direito com direito. Então, eu sei sempre que eu costuro o meu zíper pelo direito. O que eu vou fazer? Abro o zíper, dessa forma, e vou virar o tecido, como se ele tivesse, ó, direito com direito. Nesse momento, eu já pego o zíper. Então, aqui, ó, você vê, às vezes acontece dele ficar torcido, você vai verificar o quê? Que ele forma um V aqui. E que está margem com margem, margem com margem. Então, não tem como você errar a posição. Então, tecido direito com direito, zíper direito com direito. Vou alinhar sempre para ficar igual, né? Alinho essa parte de cima, rente, coloco alfinetes para segurá-lo, pra gente poder fazer o quê? Novamente o alinhavo. Venho novamente. Agora, bem rente, vamos alinhavar. Já vou tirar esse alfinete, nozinho na linha, e vamos fazer o alinhavo novamente. Até chegar aqui no final, onde está o cursor. Coloco a linha para baixo e puxo. Prontinho. Então, temos aqui ele alinhavado. E aí, sempre para se certificar que está certo. Quando você costurou, ele vira assim. Então, o zíper tá certinho. Agora, nós temos que o quê? Mudar a posição do calcador. Então, nós vamos costurar agora ele deste lado. Então, eu vou pôr no eixo direito. Posiciono agora o zíper, colocando essa parte aqui direita. Sempre a linha por baixo. Posicionei, abri o zíper, jogo ele pro lado, posiciono a agulha, dou só um pontinho com o nosso volante e dou retrocesso. Não preciso ir até muito lá em cima e venho novamente abrindo o zíper e trazendo o máximo que eu consigo com ele frente a ele. Tô chegando perto do cursor. Chegou perto do cursor, retrocesso. Cortei os excessos de linha, agora testamos o zíper. Prontinho, o zíper ficou perfeito. Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o zíper comum. Para o zíper comum, de novo, direito com direito e avesso do tecido. Aqui nós vamos abrir o zíper. E diferente do zíper invisível, não tem necessidade de alinhavar. Se você quiser, pode usar como opção alinhavar também. Eu simplesmente vou deixar os alfinetes segurando o nosso zíper. E aí, já vou costurar. Novamente, tenho o nosso calcador de zíper. Aqui eu vou posicionar no eixo esquerdo, porque o zíper está pro lado esquerdo. Então, vamos colocar novamente no eixo esquerdo aqui. Diferente do zíper invisível, eu tenho que dar uma distância do zíper. Então, o meu calcador vai ficar rente ao zíper. Então, aqui eu venho, posiciono ele, abaixo a agulha, vou dar o retrocesso
tiro o alfinete e venho costurando rente ao zíper, de ponta a ponta. Chegou no cursor, paro e dou o retrocesso. Então, costuramos o zíper, vamos fechar. Temos o zíper colocado. Agora, vamos colocar do outro lado. Então, para o outro lado, eu tenho que colocar o meu tecido direito com direito e pegar ao outro lado do zíper. Então, o meu zíper está direito com direito. Abro o cursor até o final, vou prendê-lo da parte aqui de cima, vou segurar ele com os alfinetes, bem rente ao tecido. E vamos costurar agora este lado. Para costurar este lado, eu preciso novamente, agora o quê? De novo, o meu zíper está pro lado direito, então eu vou usar o eixo direito. Tiro o alfinete, vou colocar o cursor, né, o calcador, rente ao zíper. Então, inicio, sempre rente. Vou tirando os alfinetes, costurando até o final. Chegou no cursor, retrocesso. Rente ao zíper, você vai ter a medida igual dos dois lados sendo costuradas. Aí, quando viramos, temos o zíper costurado. Quando temos a opção, aqui o zíper, ele está simplesmente colocado. Mas, em várias peças de vestuário, nós não podemos que isso apareça. Então, geralmente, ele recebe um pique aqui, que ele vai ser unido. E eu tenho um zíper aparente, que ele vai ser costurado com pique, e aí eu pesponto toda a volta dele. Existem outros que eu vou pespontá-lo, só ele. E outros que eu vou cobrir, como tipo uma braguilha ou uma sobreposição para que a gente esconda esse zíper. Então, vai depender do modelo que você está trabalhando. Independente, todas as máquinas de costura básicas vêm com o calcador de zíper. Mas eu também uso o calcador comum mesmo, de costura reta, para colocar o zíper. Você também pode utilizar. Vai ser da mesma forma. Vamos colocar o zíper direito com direito. Vou segurar aqui com o alfinete. Vou trabalhar com esse lado, ó. O meu calcador, ele vai estar rente ao zíper. Vou tirar aqui o alfinete. Nesse momento, eu tenho que ver o quê? Posição de agulha. Tô jogando a minha agulha mais pro lado esquerdo, mais próximo do zíper. Então, venho e vou costurar, dando o retrocesso. E vejam, o meu calcador está rente ao zíper. Ou seja, vou ter sempre a mesma medida, largura de costura, do zíper para a agulha. Venho com ele até chegar no cursor. Chegou no cursor, retrocesso. Agora, nós vamos posicionar, olha, tecido. Direito do tecido, direito do zíper. Vou colocar de novo o alfinete, segurando a peça. Neste lado, aqui a gente começou pela parte de cima, aqui eu vou inverter. Eu vou começar pela parte de baixo. Então, o meu calcador vai ficar rente aqui ao calcador de zíper. E aí, o que nós podemos fazer aqui? Eu vou voltar com ele, dou o retrocesso e venho de novo seguindo a lateral do calcador com o zíper. Até o final.
Prontinho, temos o zíper colocado. Agora eu vou ensinar como a gente vai colocar um zíper comum e ele já vai ficar embutido. Então, a primeira coisa, eu vou fechar a peça. Então, eu vou tecido, né, direito com direito, e vou costurar com a margem de 1 centímetro. Então, meu calcador está rente ao costura. Então, costurei com margem de 1 centímetro. Vou abrir a peça. Então, aqui, lembrando, é o meu avesso. Vou abrir a costura. Logicamente, sempre abrimos a costura no ferro. E vou fazer aqui. Eu vou encaixar o nosso zíper em cima dessa costura. Então, eu vou costurar ele nessa parte e nesta outra parte. Então, eu vou fazer assim, abro e vou vir aqui. Calcador rente ao zíper. Eu estou costurando ali na margem de costura. Aqui, quando eu chegar perto do cursor, o que eu faço? Agulha lá dentro, levanto o calcador, levo o meu cursor para trás, então seguro ele firme e jogo ele lá para trás. Abaixo novamente o calcador e continuo costurando até o final. Agora, virei essa parte, olha, virei pra cá, vou começar a costurar na margem, novamente, do outro lado. Coloco o calcador rente novamente, abaixo a agulha. Parei, vou levantar a agulha, o calcador, e vou empurrar o cursor pra dentro. Vou puxar ele aqui pro final. Mais um pouquinho. Trago ele pra cá. Prontinho. E continuo a costurar. Até o final. Então, meu zíper ficou costurado nas margens da costura. Agora, com o auxílio do nosso desmanchador, do abridor de casa, eu vou abrir a costura que uniu as duas partes. Até chegar na parte do terminal do zíper. Então, aqui vou tirar todas essas linhas. E aqui eu tenho um zíper comum embutido já com o tecido. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas e aproveite bastante para bastante costuras e acompanhe a nossa